Vamos seguir então com a leitura do livro de Atos. Hoje nós leremos os capítulos 21 e 22 do livro de Atos, lembrando que estou lendo na versão NVI e este é o plano de leitura da Bíblia em 365 dias. Eu sou Laura Schwember, quem está tendo a honra de te acompanhar nesta leitura. A caminho de Jerusalém. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente a Cós. No dia seguinte, fomos a Rhodes e dali até Pátara. Encontrando um navio que faria a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguir rumo ao sul, navegamos rumo à Síria. Desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria ser descarregado. Encontramos os discípulos dali e ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Quando, porém, terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos a nossa viagem. Todos os discípulos, com as suas mulheres e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade, e ali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então, Paulo respondeu: Por que vocês estão chorando? Assim vocês partem o meu coração. Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos persuadi-lo, desistimos e dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, preparamo-nos e subimos a Jerusalém. Alguns dos discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Mnasson, onde deveríamos nos hospedar. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos. A chegada de Paulo a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo o saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos e nem vivam de acordo com os nossos costumes. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou, portanto, faça o que diremos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles, para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que falam a seu respeito, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Quanto aos gentios convertidos, já lhes escrevemos a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou-se com eles. Depois, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta, que seria feita individualmente em favor deles.
A prisão de Paulo. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que, em toda parte, ensina a todos contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele introduziu gregos no templo e profanou este lugar santo. Anteriormente, haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo e julgaram que Paulo o tinha introduzido no templo. Toda a cidade ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Tentando eles matá-lo, chegaram notícias ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Este reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu com eles para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que fosse amarrado com 2 correntes. Então, perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa e outros gritavam outra. Não conseguindo saber ao certo o que havia acontecido, por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: "Acaba com ele!" Paulo se dirige à multidão. Quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: "Posso dizer-te algo?" "Você fala grego?" perguntou ele. "Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto?" Paulo respondeu: "Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Cilícia. Permite-me falar ao povo." Tendo recebido permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal com a mão à multidão. Quando todos fizeram silêncio, dirigiu-se a eles em língua hebraica. "Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa." Quando ouviram que ele lhes falava em língua hebraica, ficaram em absoluto silêncio. Então, Paulo disse: "Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso para com Deus quanto qualquer de vocês hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a receber cartas para os seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer a Jerusalém como prisioneiros os que lá estivessem para serem punidos. Por volta de meio-dia, eu me aproximava de Damasco quando, de repente, uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Então perguntei: "Quem és tu, Senhor?" Ele respondeu: "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue." Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim, perguntei: "Que devo fazer, Senhor?" O Senhor disse: "Levante-se e entre em Damasco, onde será dito o que você deve fazer." Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz havia me deixado cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: "Irmão Saulo, recupere a visão." Naquele mesmo instante, pude vê-lo. Então ele disse: "O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se,
seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando dos mantos dos que o matavam. Então o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo, cidadão romano. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então, todos levantaram a voz e gritaram: tira esse homem da face da terra! Ele não merece viver! Como estavam gritando, tirando as suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza, açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço pela minha cidadania. Paulo respondeu: eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. Paulo diante do Sinédrio. No dia seguinte, visto que o comandante queria saber exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. E assim nós encerramos, minha gente, esse áudio de hoje, este trecho de leitura, segundo o nosso plano de leitura da Bíblia em um ano, que, diga-se de passagem, não sei se você já sabe, mas tem o link para você baixar esse plano aqui na descrição. Então, se você quiser até saber, né, o que a gente vai ler a cada dia antes mesmo de eu publicar o áudio, é só você baixar gratuitamente esse plano de leitura, que é o mesmo que nós estamos seguindo, tá bom? Se não for inscrito no canal, já sabe que se inscreva, ativa a notificação para ser avisada sempre que a gente publicar algo novo por aqui. Já curte esse áudio, compartilha com o máximo de pessoas possível e nos ajude a espalhar essa mensagem. Eu te espero aqui amanhã para mais um áudio, tá bom? Um grande beijo e até lá! Tchau, tchau!